Nesse vídeo eu quero compartilhar com você duas coisas que podem fazer toda a diferença para um pai e para uma mãe que enfrentam um problema de drogas com seu filho em casa. Uma delas é sobre o movimento de amor exigente e também vou te falar sobre uma das coisas mais bonitas que eu aprendi nos meus últimos estudos de psicologia. E eu quero começar te contando uma história de um casal de classe média que enfrentou problemas de comportamento gravíssimos da sua filha adolescente. E esse casal buscou todos os recursos que eles conheciam ou que podiam ir atrás. Foram em terapeutas, foram em psiquiatras, em médicos, em N profissionais, estudaram, e o que eles ouviam era que a família tinha alguma disfunção quando o filho usava droga. E eles estavam procurando onde que eles tinham errado, qual que era a disfunção que eles precisavam consertar, o que eles precisavam fazer para se melhorar, para que pudessem ajudar a filha adolescente. E eles não encontraram nenhuma resposta satisfatória nisso. Chegou a um ponto em que eles se fizeram 3 perguntas, que eu quero compartilhar com você e quero que você pense junto com eles sobre essas perguntas. A primeira delas: como estamos educando os nossos filhos? Eles perguntaram isso: como que a gente está educando a nossa filha? O que a gente tem feito? O que a gente tem tentado fazer com ela? Segunda pergunta: de onde que vêm as nossas concepções de educação de filhos? Por que a gente faz o que a gente faz com a nossa filha? E a terceira pergunta, e a mais importante: aonde que isso vai nos levar? Se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, aonde que a gente vai chegar com isso? E essa história deles começou com um evento muito triste, que foi o falecimento da avó materna, uma figura que era muito importante na família, e a mãe, que era muito apegada a ela, não conseguiu lidar com a perda e entrou num quadro de depressão profunda e, como faz parte de um quadro de depressão, ela não conseguiu mais lidar ou fazer as coisas que ela fazia antes pela família e pela filha, e a filha não conseguia entender isso. A filha era muito difícil ver a mãe numa cama, sem vontade de fazer nada, sem dar atenção, sem estar ali como ela estava sempre. E a filha, muito revoltada com isso, começou a deixar alguns bilhetes bastante ofensivos para a mãe, do tipo: eu odeio você, você esqueceu que tem filha, seria melhor se você não existisse. Coisas muito difíceis para uma mãe receber de uma filha, até que essa mãe procurou ajuda, conseguiu sair do estado depressivo dela, mas a filha seguiu com os comportamentos punitivos, ela ainda estava revoltada com tudo aquilo, até que a mãe resolveu dar um basta. E falou para a filha algo assim, chamou a filha para conversar e disse algo assim: escuta, minha filha, quando minha mãe faleceu, eu fiquei muito triste, profundamente deprimida, me desculpa, eu não fui capaz de te prestar mais atenção, não conseguia. Se você não puder aceitar isso, paciência, mas eu não quero mais que você use isso contra mim. E esse foi o primeiro limite que essa mãe conseguiu dar para aquela situação horrível que estava acontecendo. Foi um momento em que ela conseguiu diminuir a própria culpa do que tinha acontecido e conseguiu não se permitir mais ser tiranizada pela filha adolescente. Mas os problemas de comportamento da filha seguiram. Ela continuava contando mentira atrás de mentira, chegando intoxicada em casa, e coisas da casa estavam sumindo. Os pais, obviamente, sabiam que tinha a ver com a filha e as companhias dela. E esse comportamento disfuncional da filha levou os pais a reagirem de formas diferentes. A mãe, ela gritava, reclamava, implorava perante aquele comportamento disfuncional da filha, enquanto o pai se isolava e evitava a companhia tanto da esposa quanto da filha. Uma dinâmica bastante comum que a gente observa em famílias que enfrentam esse tipo de problema com os filhos, né? A mãe fica muito ansiosa e grita e põe aquilo para fora, e o pai internaliza aquilo, fica quieto, se isola, evita as duas. E os pais, nisso, passaram a aceitar gradativamente os comportamentos disfuncionais da filha, as companhias, as más companhias dela, a negligência dela com os estudos, o desrespeito dela para com eles e os prejuízos que ela estava causando para a família. Isso aqui é manifestação de um fenômeno que sempre acontece na dependência química, acontece tanto com o dependente quanto com a família, que é o fenômeno da tolerância. O que é a tolerância para o dependente, para quem usa a droga? Tolerância é o corpo vai se acostumando com o uso da substância e a pessoa precisa de cada vez mais substância para ter o mesmo efeito. E na família, como é que acontece? A família vai se acostumando com os comportamentos do filho e precisa de cada vez comportamentos mais graves para ter um efeito parecido com o que teve no começo.
Uma imagem muito bacana que eu uso, que dá para visualizar isso, essa imagem de círculos. Os pais, quando têm um filho, eles sabem o que eles querem e o que eles não querem para o filho, sabem o que eles vão deixar, o que eles não vão deixar. Tá muito claro, falar, a gente não vai deixar nosso filho usar droga. Mas chega um ponto da vida em que o filho acaba usando. Os pais descobrem aquilo, a reação é muito intensa, os pais brigam e fazem alguma coisa aí, enfim, cada pai reage de uma forma. E aí passa um tempo, os pais acham que a poeira baixou, que a situação está mais tranquila, e descobrem que o filho continua usando. E essa reação vai ser tão intensa quanto a primeira, ou vai ser um pouquinho menos? Um pouquinho menos. Já tem um nível de adaptação aí. E num desespero quase, os pais, sem conseguir trazer o filho de novo para aquele limite inicial, os pais vão se adaptar e vão ampliar esse limite, fazendo uma espécie de pacto não verbal com, olha, tudo bem, você já fez isso, a gente não conseguiu te trazer para cá de novo, tá? Pelo menos não piora, não faz nada mais grave, tá? Não vai, ou não fuma perto da gente, ou não fuma em casa, ou não traga esses amigos para casa, fica implícito na mente dos pais algum limite ampliado para aquele filho. E claro, pela natureza do problema, o filho vai transgredir esse limite. E os pais, no desespero, sem conseguir trazer ele de novo para o limite inicial, vão se adaptar. E o filho vai transgredir. E os pais vão se adaptar, e o filho vai transgredir, os pais vão se adaptar, e o filho vai transgredir. E essa ausência total de limites, que é a marca da dependência química, e todo o tratamento vai consistir em tentar trazer esse filho de novo para um limite inicial. Tanto que quando a coisa está muito descontrolada e não se tem mais nada que a gente faça ambulatorialmente resolve, é aí que a gente busca o internamento. Tem um risco já que nada consegue conter. Uma clínica de reabilitação contém. O que a clínica faz? Traz o filho de novo para esse círculo inicial, onde tem os limites ali. E o ideal é que a família consiga se trabalhar para conseguir resgatar os próprios limites também, que foram adaptados ao longo do tempo e ao longo do adoecimento do filho. E essa história continuou até que chegou no limite dos pais. A filha cometeu um assalto à mão armada e foi presa. E aí os pais deram basta, falaram, chega, se não dá mais, a gente já livrou muito a cara dela. Eles decidiram que eles não iam nem pagar fiança, nem contratar advogado, e pediram para duas amigas do casal acompanharem a filha no processo dela lá, para ver se a crise estava controlada. E essa atitude dos pais veio de um grande eureka que eles tiveram naquele momento. Eles estavam tentando de tudo, tentando resgatar a filha de todas as formas, e parecia que nada funcionava. Qual que foi a grande sacada dos pais? Eles entenderam que para termos nossa filha como filha, deveríamos estar dispostos a perdê-la. Para termos a nossa filha como filha, deveríamos estar dispostos a perdê-la. Isso permitiu, esse entendimento permitiu que os pais tomassem essa atitude. Mas não acabou por aí. Depois disso tudo, a filha voltou para casa e continuou com mais abusos ainda. Ela usava o carro e não assumia nenhuma despesa. E ela sempre adiava, os pais tinham combinado com ela, tentando fazer ela contribuir de alguma forma, estava com trabalho, que ela iria ajudar com algumas contas da casa. E ela sempre adiava o pagamento, sempre enrolava os pais e acabava não pagando. Até que chegou um ponto que os pais decidiram dar um ultimato. Falaram, olha, ou você paga o que você combinou até sexta-feira, que a gente sabe que é quando você recebe, ou você deixa a chave aqui na mesa e pode seguir tua vida. E a filha partiu e ficou 1 ano e meio longe da casa dos pais, morando com amigas ou em um período de tempo com uma irmã também que já morava fora. 1 ano e meio depois ela liga para os pais de novo, pedindo para voltar para casa. E os pais, observando a mudança de comportamento dela e fazendo novos combinados para ela voltar para casa, aceitam recebê-la. E a partir desse momento, que a família volta a funcionar e a relação deles volta a funcionar de uma forma harmônica. E essa é a história desse casal aqui, que é o David e a Phyllis, o casal York, que são os fundadores do movimento de amor exigente. Eles fundaram o movimento de amor exigente a partir dessa história deles, de todas as buscas frustradas por ajuda e do que eles observaram que funcionou para resolver o problema com a filha. E a base de tudo foram essas 3 perguntas que eu compartilhei com você no começo. Como estamos educando nossos filhos? De onde que vêm as nossas concepções? E para onde isso vai nos levar? E hoje, graças a esse resultado que eles tiraram da própria experiência, inúmeras famílias podem ser ajudadas pela filosofia do grupo e pelo conceito de comunidade de mútuo apoio que o grupo consegue oferecer para pais que estão procurando
suporte para lidar com esses problemas com os filhos. E dá para dizer que essa história do casal York é uma história de amor. Não uma história de amor como a gente está acostumado a ouvir. É uma história leve, com coisas bonitas só alegria. Não, mas é uma história de verdadeiro amor. E aqui entra a segunda coisa que eu quero compartilhar com você, que é um dos conceitos mais bonitos que eu estudei nos meus últimos estudos de psicologia, que é uma definição do amor a partir do estudo e da observação de tanto dos vínculos conjugais quanto dos vínculos familiares, que é a seguinte: amor é a capacidade de responder de forma sintonizada às necessidades do outro. Eu sei que isso aqui fica um pouco abstrato no começo, mas vou usar a história do casal York para exemplificar isso para você e te mostrar esse gráfico aqui que ajuda a visualizar, começar a visualizar esse conceito. Então, todo mundo tem um sistema de amor, que é uma capacidade de poder responder de forma sintonizada à necessidade do outro. E os filhos têm as suas próprias necessidades, as quais os pais vão tentar responder de forma sintonizada. Só que entre isso, entre o sistema de amor e as necessidades do filho, existem as próprias necessidades e as próprias emoções. E quando essas emoções, essas necessidades estão atendidas, esse amor chega até o filho, ou seja, os pais conseguem responder de forma sintonizada às necessidades do filho. Que tipo de próprias necessidades são essas que estão ali no meio? É uma das necessidades mais básicas do ser humano, a necessidade de se sentir amado, se sentir importante, sentir que tem alguém ali para você, que você pode contar com alguém, que você vai ser cuidado, que tem alguém que se importa. E quando isso, essa necessidade mais básica do ser humano não está atendida, começam a surgir outras emoções que criam uma espécie de bloqueio que não permite que esse amor chegue até o filho. Eu lembro aqui de um conceito que eu ouvi uma vez, na época que eu trabalhava em consultoria, sobre comunicação. Falaram assim: comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro ouve. Aqui dá para fazer uma analogia com isso. Amor não é aquilo que você sente, é aquilo que o outro recebe. Nesse caso aqui, esse amor não chega, porque ele está bloqueado pelas próprias necessidades dos pais. E aqui as emoções que surgem são das mais variadas, como culpa, raiva, pena, medo, ansiedade, negação, entre outras coisas que vão derivar dessas necessidades não atendidas. Culpa, raiva, pena e medo são as emoções mais frequentes nas famílias que lidam com o problema de dependência química. Tem uma terceira situação, que é quando esse sistema de amor não está desenvolvido, porque a pessoa não teve referência, não sabe o que é ser respondida de forma sintonizada, então ela não consegue responder também. Então qualquer emoção, qualquer necessidade ali no meio acaba bloqueando esse sistema de amor. Sobre isso eu vou falar mais para o final do vídeo. Tentando entender esse conceito na história do casal York. Quando a avó faleceu e a mãe entrou em depressão, o que aconteceu? A filha tinha necessidade de apoio e de presença da mãe, só que o amor da mãe ficou bloqueado pela depressão que ela viveu, pelo quadro depressivo que ela entrou. Quando a mãe melhorou e resolveu dar um basta naquela situação, o que ela fez? Ela pegou uma emoção que estava muito grande na época também, que era a culpa, porque ela melhorou, estava culpada pela depressão que ela tinha vivido, e ela diminuiu essa culpa, o que permitiu que ela atendesse a necessidade da filha de um limite para aquilo. Falou: chega, você não pode mais fazer isso comigo. E ela consegue atravessar isso pela primeira vez e responder a uma necessidade da filha. E quando os pais estão aceitando gradativamente, que foi o que aconteceu com os York, ele fala: a gente não sabe o que fazer, a gente está aceitando as companhias, as negligências com o estudo, o que está acontecendo? Qual que é a necessidade da filha naquele período? A gente pode pensar em várias necessidades que poderiam ser, no caso ali, necessidade de limite, necessidade de apoio, necessidade de atenção, necessidade de carinho, necessidade de um basta, enfim. Mas o que estava no meio ali desse amor dos pais? Podia ser a negação. A gente não consegue aceitar que a nossa filha, a nossa filhinha, está fazendo essas coisas com a gente. Uma imagem de uma filha ideal, talvez estivesse ali no meio, que não permitia que eles aceitassem aquilo. Ou o próprio desespero da situação, que é desesperadora. Enfim, qualquer outra emoção que estava maior do que a capacidade deles de sintonizarem com a necessidade da filha, e isso bloqueou o amor deles. Quando acontece aquele limite dela cometer o assalto à mão armada e ser presa, que os pais têm esse insight aqui: se a gente quiser ter a nossa filha de novo, a gente precisa estar disposto a perdê-la. O que eles fazem aqui?
eles diminuem essas emoções que estavam bloqueando, diminuem a negação, diminuem a ideia de filho ideal, diminuem o desespero, falam, chega, se a gente quiser ter a nossa filha como filha, a gente precisa estar disposto a perdê-la. Isso permite que eles respondam de forma sintonizada às necessidades da filha naquele momento, que era a necessidade de limite. E aqui eu volto para a definição de amor. É a capacidade de responder de forma sintonizada às necessidades do outro. Faz um pouco mais de sentido aqui, olhando a história dos York como exemplo. A gente pode pensar dessa definição para qualquer tipo de amor. Amor conjugal, amor familiar, amor fraterno, amor entre amigos, até o amor espiritual. Quando as necessidades são respondidas de forma sintonizada por um outro. Todo mundo precisa sentir isso em algum nível. Isso é uma necessidade básica nossa. Como eu falava do grupo de amor exigente, o casal York ele estabeleceu 10 princípios que eles organizaram a partir dessa experiência deles. E viram que esses princípios ajudavam os pais a diminuírem esses bloqueios do amor que eles sofriam. São 10 princípios, que eu não vou me aprofundar neles aqui, mas se você quiser saber mais sobre eles, tem literatura do amor exigente, tem na internet. Eu tenho também um mini curso que eu dou sobre a história dos fundadores do amor exigente, com os 10 princípios. Na verdade é um mini curso que é um bônus do curso Filhos Sem Drogas, tá? Que é um passo a passo excelente para pais que estão enfrentando esse problema com os filhos. Então, se é o teu caso, eu sugiro que você vá conhecer a proposta do curso, porque é um curso que organiza a mente dos pais para saber como lidar com esse problema. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quais são esses 10 princípios do amor exigente? Primeiro, raízes culturais. É um princípio que fala sobre o problema de drogas dos filhos terem raízes na nossa cultura atual. Esse é um princípio que, quando integrado, quando os pais conseguem absorver eles, e aqui é o título dessa apresentação dos slides, entre saber e ser, não adianta saber isso, precisa ser o princípio. Quando os pais conseguem ser esses princípios, esse princípio das raízes culturais, a culpa diminui. Puxa, não é culpa minha. Claro, faz sentido, eu sinto que esse problema tem raízes na cultura. Princípio número 2, pais também são humanos. É um princípio que também ataca a culpa. Os pais conseguem reconhecer a própria humanidade e falar, olha, a gente não é super-homem, a gente não dá conta de tudo, a gente também precisa de ajuda, a gente também precisa ser cuidado. Princípio número 3, os recursos emocionais e materiais são limitados, porque muitas vezes na dependência química os pais começam a agir como se os recursos fossem ilimitados, eles pudessem fazer tudo e dar tudo pelo filho que está com aquele problema. Esse é um princípio que quando os pais entendem que tem um limite, diminui a pena que os pais sentem. Princípio número 4, pais e filhos não são iguais. Isso aqui é muito comum naquela disputa que os pais vivem com os filhos de não quero que você use droga, mas quem que é você para dizer isso? Você também bebe no fim de semana. Calma. Pais e filhos não são iguais, não dá para comparar, os pais não podem ficar presos nisso ou reféns disso, porque não é uma comparação igual que se deve fazer entre pais e filhos, porque eles não são iguais. Esse é um princípio que diminui o medo dos pais de tomarem alguma atitude, de se posicionarem com autoridade perante os filhos. 5. A acusação mantém os pais no desamparo. É um princípio que diminui a raiva dos pais. Não adianta essa coisa de acusação, a culpa é tua, até entre o casal, às vezes entre pai e mãe, ou com filho, acusação e raiva mantém os pais no desamparo. Se os pais conseguem entender isso, a raiva diminui. O comportamento de um afeta o outro. Esse é o princípio circular que a gente estuda em terapia familiar sistêmica da dependência química. Não tem uma causa linear, causa e efeito, é uma causa circular. Uma coisa alimenta a outra. E nesse caso, o comportamento dos filhos afeta os pais e o comportamento dos pais afeta os filhos. Esse é um princípio que, quando bem entendido, também diminui o sentimento de culpa. 7. A tomada de atitude precipita a crise. Esse, para mim, é o princípio de ouro do amor exigente. Entender que quando os pais tomam uma atitude, isso leva um filho a chegar numa crise. E entender que essa crise é positiva, que é o próximo princípio, diminui o medo e a pena que os pais sentem perante essa possível tomada de atitude com os filhos, que é o princípio 8. Da crise, de uma crise bem administrada, que o princípio diz, vem uma mudança positiva.
Opa, então se eu sei, se eu sinto, se eu sou que a minha tomada de atitude precipita uma crise no meu filho, e que se essa crise for bem administrada, isso vai resultar numa mudança positiva, eu consigo diminuir a minha pena e o meu medo, tá? Fico mais forte para poder fazer isso. Princípio número 9, comunidade. É um princípio que ajuda os pais que se sentem muito sozinhos com esse problema a ver que tem outros que já lidaram com isso, que estão lidando com isso. Isso faz com que diminua o medo. E o princípio número 10 é o princípio da cooperação. Uma família se baseia em cooperação, não só em convivência. E esse é um princípio que também diminui a pena. Fala assim, não adianta você só ficar aqui recebendo, você precisa cooperar também. É uma família que funciona bem, é uma família em que todos os membros cooperam. E o item 9 de comunidade, ele também ajuda num outro aspecto, que eu disse que ia voltar mais para o final do vídeo, que é nessa capacidade de amor dos pais, porque um grupo, ou a comunidade, esse apoio da comunidade, faz os pais sentirem as próprias necessidades atendidas por um outro adulto. E esse é um detalhe importante, tá? Essas necessidades que estão aqui no meio, que bloqueiam os pais, precisam ser satisfeitas por uma outra figura adulta que não o filho. E se os pais tentam satisfazer isso através dos filhos, eles continuam bloqueados, porque eles não conseguem responder de forma sintonizada às necessidades dos filhos. Então esse princípio de comunidade, quando integrado, ajuda os pais nessa capacidade de amor, nessa capacidade de responder de forma sintonizada às necessidades dos filhos. E aqui a gente pode pensar também sobre os grupos. Os grupos também têm um funcionamento assim. Quando chegam pais novos ali num grupo procurando ajuda, tem grupos que conseguem responder de forma sintonizada às necessidades desses pais, ou seja, conseguem ajudar de verdade esses pais, e tem grupos que não conseguem. E qual que é a diferença entre um grupo e outro? É a ação. Num grupo tem que ter pessoas que já resolveram o próprio problema usando a filosofia do grupo, aplicando os princípios, sendo aquela filosofia, que elas têm as próprias necessidades já atendidas, porque senão elas vão ficar bloqueadas nas próprias necessidades e não vão conseguir responder de forma sintonizada às necessidades dos pais que estão chegando. E eu trago esse ponto aqui, que é um ponto para quem participa de grupo, com uma reflexão, porque eu já fui em alguns grupos da palestra, fazer conversa, e eu pergunto às vezes, quem aqui já resolveu o problema com seu filho usando a filosofia do grupo? E tem grupo que ninguém resolveu, tá? Que estão ainda no meio do furacão ainda, tentando lidar com aquilo ali. E a imagem que me vem é como, imagina um grupo de alcoólicos anônimos, que a pessoa está querendo parar de beber, e ela chega, vai procurar um grupo. Ela encontra um grupo, e nesse grupo a pessoa mais experiente do grupo está há 2 dias sem beber. Esse é um grupo que vai conseguir ajudar o sujeito a parar de beber? Não vai. Então, ter pessoas que conseguiram resolver o seu problema aplicando a filosofia do grupo é fundamental para que um grupo possa amar os pais que estão chegando, possam responder de forma sintonizada às necessidades desses pais que estão vindo procurar ajuda. Para ir fechando esse vídeo, uma frase da Phyllis York, que ela diz: quando começamos a compartilhar a experiência em grupo, foi que ganhamos força para sustentar os limites. Aqui essa importância da ação, tanto o compartilhamento de, a gente fez isso e está dando certo, ajudava as pessoas que começaram a se reunir para lidar com esses problemas, foi o primeiro passo do movimento do amor exigente, e principalmente ajudavam eles a conseguirem sustentar os limites. Então eu compartilhar aquilo que eu estou fazendo que está dando certo me ajuda a sustentar esses limites, o que é fundamental. Dar limite já não é fácil, agora sustentar o limite é um nível um pouquinho mais difícil ainda. Então aqui está a magia do grupo. Tem uma máxima que eu escuto em alguns grupos que é: quando você está mal, você precisa do grupo. Quando você está bem, o grupo precisa de você. Porque você, estando bem, que vai conseguir responder de forma sintonizada às necessidades de quem está chegando, de quem está precisando. Para fechar esse vídeo aqui, eu quero ler um trecho de um livro que eu gostei muito de ler, até sugiro, chama Querido Menino. É um livro que deu origem a um filme que ficou conhecido também, que é a história da luta de um pai com a dependência química de um filho. E nesse livro ele fala o seguinte:
Assim como muitas pessoas nas mesmas dificuldades que eu, fiquei dependente da dependência do meu filho. Quando isso me preocupava, até mesmo à custa das minhas responsabilidades para com minha mulher e meus outros filhos, eu me justificava. Eu vejo aqui o amor bloqueado, né? Ele não conseguia responder de forma sintonizada à mulher e aos outros filhos, estava tomado por aquilo. Eu pensava, como é que um pai pode não ficar consumido pela luta de vida ou morte do seu filho? Mas aprendi que minha preocupação com o Nick, que é o nome do filho dele, não o ajudou e pode inclusive tê-lo prejudicado. Ou talvez fosse irrelevante para ele. No entanto, certamente prejudicou o restante da minha família e a mim. Junto com isso, aprendi outra lição aterrorizante. Nossos filhos vivem ou morrem com ou sem nós. Não importa o que façamos, não importa quanto fiquemos agoniados ou obcecados, não podemos escolher por nossos filhos se eles vão viver ou morrer. É devastador dar-se conta disso, mas também libertador. Eu finalmente escolhi a vida para mim. Escolhi o caminho perigoso, mas essencial, que me permitiu aceitar que Nick irá decidir por ele próprio como e se ele viverá a sua vida. Aqui dá para sentir um pouco da luta interna desse pai para conseguir se desbloquear, para conseguir se sintonizar com a necessidade do filho, entender que nem o casal York entendeu, se a gente quiser ter o nosso filho de volta, a gente precisa estar disposto a perdê-lo, porque senão a gente vai estar lutando pelas nossas necessidades e não vai estar conseguindo responder de forma sintonizada às necessidades dele, que muitas vezes é a necessidade de limite, a necessidade de viver as consequências dos seus atos, até a necessidade de um pouco de sofrimento para que ele entenda que o caminho que ele está seguindo não dá para sustentar por muito tempo. E se os pais não conseguem enxergar isso, os pais ficam amenizando as consequências e querendo fazer pelo filho e acabam adiando o processo. É o que ele fala ali, né? Vejo que a minha obsessão pelo meu filho não ajudou ele, talvez tenha até prejudicado. Então com isso que eu quero acabar esse vídeo aqui. Esse aqui é um registro também para quem participou do evento, para que possa assistir de novo essa apresentação. Deixo aqui de novo o site do Instituto Frontale, onde você consegue acessar tanto os nossos podcasts, tem bastante conteúdo muito bom lá para pais que vivem esse problema com os filhos, e também tem um link para um grupo de WhatsApp onde você pode receber as notificações desses novos episódios e eventuais materiais que a gente compartilhe sobre o tema e na área. Ok? Um abraço, espero que tenha aproveitado o vídeo. Até uma próxima.